Bom dia a todos. Para quem não me conhece, sou o Cleiton, secretário de Saúde aqui do município de Novo Tiradentes. O informativo hoje, então, vai ser a respeito da Secretaria de Saúde. Estou aqui com a Gabriele, a nossa enfermeira, e com o Dr. Ricardo. A gente vai falar um pouquinho sobre os assuntos relacionados à secretaria, como funciona desde a porta de entrada até agendar um exame, até as consultas, os especialistas, todos os programas que a gente tem na secretaria hoje. Nós vamos iniciar, então, explicando para vocês um pouquinho desde a nossa porta de entrada. Quando você chega, vocês recebem uma ficha para atendimento, para consulta médica ou consulta de enfermagem. Nós temos, nos últimos dias, um número bem expressivo de pacientes que está passando em cada turno aqui para nossos atendimentos. E, em média, está dando 28, 30 fichas cada turno, depende do dia, né? Tem dias que dá mais, tem dias que dá menos. E o nosso médico não consegue atender todo esse número de pacientes que passam na nossa porta de entrada para atendimento. Por isso que a gente tem a triagem, que quem faz a triagem é uma enfermeira, juntamente com um técnico, para fazer essa avaliação de cada paciente e ver quais que precisam passar para o médico para fazer a consulta. Vou passar para a nossa enfermeira para ela explicar um pouquinho mais o que se passa dentro da triagem, porque o paciente chega e às vezes acha que é só fazer a ficha e ser atendido, mas tem mais coisas que têm que ser avaliadas e interpretadas dentro da triagem. Bom dia, então, pessoal, eu sou a enfermeira Gabriele. Nessa questão da triagem, como o Cleito bem disse, está tendo um número bem expressivo de fichas, né, em todos os turnos, geralmente. Então, a gente precisa realmente fazer esse acolhimento, fazer a triagem, além de também fazer as fichas que vão ser as consultas passadas para o Dr. Ricardo fazer o atendimento. A gente também atende ali, né? Então, além disso, a gente precisa também de um tempo para isso, para fazer um atendimento qualificado, fazer uma escuta qualificada. Então, por isso, às vezes, demora um pouco, tá? Porque a gente também precisa fazer esse atendimento, além de não só fazer as fichas para ele. Como o Cleito comentou, infelizmente o doutor não consegue fazer o atendimento de toda a população em um turno, né? Então, a gente precisa também resolver algumas coisas, tudo que nos cabe ali dentro do Corém, que é o que nos respalda, né? Então, tudo que é feito pela enfermeira na triagem, a gente tem um respaldo e a gente pode fazer isso, tá? Então, tudo que a gente resolve na triagem é porque a gente sabe que pode ser resolvido ali. O que a gente vê que a gente não consegue resolver, a gente repassa para o doutor. Além disso, nós estamos trabalhando com agendamento também nos finais de turno. Então, se vocês tiverem interesse para amostra de exames, alguma coisa que não seja de urgência, que é eletivo, vocês podem estar agendando também. Lembrando que nas terças e quintas-feiras de manhã se fazem visitas domiciliares e o doutor faz bastante procedimento ambulatorial também, tá? Então, a gente pede que quem tem intenção de consulta médica nas terças e quintas de manhã, ele não está no atendimento, mas ele está fazendo visitas domiciliares e também os procedimentos ambulatoriais, tá? A questão da demora, muitas por vezes, a gente precisa dar atenção a algum paciente que passa no ambulatório, geralmente é um paciente que está com dor no momento, daqui a pouco esse paciente pegou lá a ficha 15, a gente tem necessidade de passá-lo na frente, tá? Mas é porque a gente precisa antecipar, a gente não vai deixar um paciente ali aguardando com dor até chegar a vez dele. Então, também peço compreensão, às vezes a gente demora um pouquinho para chamar de uma ficha para outra, mas porque geralmente a gente está fazendo esses outros atendimentos nos ambulatórios também, tá? Bom dia, pessoal. Eu sou o Ricardo, eu sou médico aqui da Secretaria Municipal de Saúde, responsável pela maior parte dos atendimentos à população. E vindo na esteira do que a colega estava falando, eu gostaria de explicar como é que funciona o atendimento médico. Então, a enfermeira, ela avalia o paciente, se considera que é necessária uma avaliação médica, então é passado para que eu avalie. Durante a consulta médica, nós fazemos o que a gente chama de anamnese, que é basicamente entrevistar o paciente, entender as queixas que ele tem. A gente também faz uma série de perguntas sobre as outras doenças que o paciente tem, sobre as alergias, uso de remédios, sobre os exames que o paciente já fez. A gente eventualmente examina o paciente sempre que é necessário. Após isso, a gente então emite uma impressão sobre o quadro geral da pessoa e depois vai então fazer a solicitação de exames quando é necessário
e as receitas ou as prescrições das medicações ou eventualmente de encaminhamentos que o paciente vai precisar. Isso tudo tem um tempo e não pode ser feito a toque de caixa. Então exige que a gente sente, que a gente converse, que a gente examine, que a gente pense e depois conclua o atendimento. Além disso, é muito importante que tudo isso fique registrado em prontuário. Portanto, isso demanda um determinado tempo. O registro em prontuário, ele é extremamente importante porque ele ajuda a construir a história do paciente dentro da Secretaria de Saúde. Um registro bem feito faz com que a gente consiga compreender melhor as doenças do paciente, saber quais tratamentos já foram feitos, quais não foram feitos, quais deram certo e quais não foram tolerados. Também evita que a gente peça exames desnecessários, o que muitas vezes incorre em custos para a Secretaria de Saúde que poderiam ser melhor utilizados em outras áreas. É importante destacar também que nós começamos com os agendamentos e tem dado muito certo. Eu acredito, acho que a minha opinião é a opinião dos colegas e também tem sido a opinião dos pacientes que estão fazendo uso desse serviço. Para que não atrapalhe o fluxo do atendimento, a gente tem optado por agendar o final dos turnos, então no final da manhã e no final da tarde. Essas pessoas que fazem o agendamento, elas não precisam pegar ficha, elas não precisam chegar aqui a 1h da tarde. Elas podem vir no horário da consulta e imediatamente vão ser passadas para atendimento médico. Então, se a pessoa tem exames que ela gostaria de mostrar, se ela tem dúvidas que ela gostaria de tirar, ou eventualmente se ela tem algum problema de saúde que não é urgente, que não precisa ser resolvido na hora, essa pessoa deve agendar o atendimento. Na verdade, o nosso objetivo, não só aqui, mas no país inteiro, é aumentar o número de atendimentos em agendamento, para que a nossa população se acostume a não só procurar o médico quando está doente, mas sobretudo para fazer prevenção. Pessoal, então, após a consulta, o paciente sai com pedidos de exames ou laboratoriais, ou exames de imagem, ou encaminhamento para o médico especializado. Isso a gente tem na parte administrativa, o pessoal que coordena esses agendamentos. Vou explicar um pouquinho para vocês como funcionam nossas filas. Os exames laboratoriais, eles são autorizados no momento que o paciente chega já na sala, a gente autoriza, passa no laboratório para agendar a coleta. Então, isso não tem fila, é feito no momento que já sai do consultório, passa, a gente já autoriza. Exames de imagem, como tomografia, ressonância, ultrassom, a gente tem uma fila de espera. Essa fila a gente vai colocando o paciente conforme a ordem e a prioridade, conforme o doutor vê se é um paciente que precisa com mais brevidade ou com uma certa prioridade, e se não, conforme a ordem eletiva. Aí a gente vai fazendo pacotes mensais e autorizando esses exames, porque o que a gente recebe SUS não sustenta para a nossa população. Para vocês terem uma noção, é uma ressonância para o município SUS ao mês. Se sobra dos outros municípios, a gente ganha mais uma. Mas a gente acaba autorizando, a prefeitura acaba pagando em torno de 10 a 12 exames mensais de ressonância. Então a gente acaba tendo essa fila para fazer esse controle. A gente gostaria de autorizar todos os exames no momento, mas a gente não consegue porque o financeiro, né, acaba a gente batendo nessa trave. Ultrassom, tomografia, ressonância seguem dessa forma. Chega ali, a gente coloca o nome do paciente na fila e a gente vai fazendo o pacote mensal e autorizando. Não tem uma demora expressiva, a gente deixa claro isso sempre para o paciente, que para o nosso município a média de exames de imagem é um mês e meio, não passa muito disso. Em consultas especializadas, a gente tem um sistema que é o GERCOM, que ele é um sistema SUS que a gente cadastra o paciente. O papel do pessoal aqui do administrativo é cadastrar o paciente no sistema, anexar todos os exames, os encaminhamentos e acompanhar, ver se a consulta foi autorizada, se a consulta pendenciou e quando saiu a data da consulta a gente ligar e avisar. Só que a gente não tem o acesso de ir lá escolher a data, escolher o local ou o profissional. Quem faz isso é a regulação do Estado. Então, a gente tem que deixar claro isso sempre para a população, que a gente tem o serviço ali de cadastrar, mas não tem o acesso de ir lá escolher, eu quero ir em rodeio com o traumato, ou eu quero ir em trespaço. Isso quem regula é o Estado. Além desses outros exames também, a gente agenda as consultas, faz as ligações, né? Se o paciente quer fazer particular para agilizar, a questão dos transportes também. Hoje a gente está com 7 motoristas, e praticamente todo dia eles estão na estrada. A gente tenta ajudar todo mundo conforme o que a gente consegue no momento.
Porque às vezes o paciente sai de manhã às 5 da manhã e retorna ao meio-dia ou retorna à tarde. Só que a gente tenta ofertar o transporte para todos, para não deixar ninguém desassistido. Só que a gente não consegue colocar um transporte específico para levar um paciente que saia de manhã e retorne ao meio-dia. Porque a gente tem que assistir toda a população. E a gente tem sempre bastante reclamação, vou sair às 5, vou chegar à tarde. Só que a gente tem que assistir a todos, né? Tem que disponibilizar o transporte para toda a população. Então, para conseguir, vai a Tenente Portela, a gente sai exames de manhã e exames à tarde, ou consultas de manhã, consultas à tarde. A gente tem que juntar para fazer um transporte só, para a gente poder assistir todo o restante da população. Dando seguimento, pessoal, nós temos os programas que a gente trabalha aqui na nossa Secretaria de Saúde e no nosso UBS. A gente tem programa Rede Bem Cuidar, grupos de gestante, PSE, que é o Programa Saúde na Escola, Academia de Saúde. Eu vou passar para a Gabi explicar um pouquinho de cada um e produtor, que eles explicam mais tecnicamente o que cada programa funciona, quais o público que aborda e o que é trabalhado em cada programa. Então, no momento, em relação aos grupos de saúde, nós temos os grupos de gestantes, eles estão sendo realizados mensalmente, em parceria com o CRAS e com as gurias do PIN, tá? Então, todo mês um profissional vai lá e acompanha essas gestantes, fazendo essa questão da educação em saúde, tá? Nós temos também um grupo relacionado aos cuidadores de idosos, que isso foi criado há uns 2 anos atrás, em relação a um programa que a gente tem do Estado, que se chama Rede Bem Cuidar, onde o primeiro ciclo desse programa, as nossas primeiras metas, era dar atenção à saúde do idoso. Então, esse grupo ele foi criado para a gente acompanhar os cuidadores de idosos, para proporcionar um momento para eles também, né, um cuidado para eles, visto que geralmente as metas elas eram direcionadas especialmente ao idoso, mas a gente pensou também em abranger isso para nós dar uma atenção para os cuidadores também. Inclusive, nesta semana, na terça à tarde, o Dr. Ricardo veio fazer uma fala com eles, teve um grupo nessa semana. Ontem à tarde também teve outro grupo com a enfermeira Tainara, direcionado aos idosos, grupo de saúde, que ela fez uma fala também, fez orientações. Então, a gente está dando continuidade à questão dos grupos também, que é uma parte muito importante da atenção básica, né? Que a gente deveria se voltar muito mais para isso, para as educações em saúde. Então, agora a gente está resgatando isso, para manter os nossos pacientes de perto, para a gente fazer um acompanhamento melhor, poder ir acompanhando eles, e também para proporcionar para eles um momento de lazer, digamos assim, com informação, com conhecimento, mas fazer com que eles se sintam inseridos na atenção básica de saúde também, para que eles não nos procurem somente quando acontece algo, comorbidades, doenças, algo nesse sentido. Então, a gente também chama eles para perto para a gente manter esse acompanhamento, mas também trazendo informação para eles. Dentro da Rede Bem Cuidar, como eu falei, o primeiro ciclo foi relacionado ao idoso. Agora, no ciclo que a gente está trabalhando agora, estamos trabalhando o puerpério e o pré-natal e o desenvolvimento da criança de 0 a 2 anos. Tá? Voltando lá na parte da triagem agora, só para fazer uma ligação, a questão da demora também se relaciona ao prontuário. Na triagem a gente também faz todo o registro, né? Então a gente precisa, esses programas que vêm do Estado, a gente tem metas para cumprir, para que venha um recurso, para que a gente consiga fazer um trabalho de qualidade, para que nos auxilie no nosso trabalho do dia a dia, mas para isso a gente precisa fazer esse registro de metas, tá? Então, a gente, no momento, tem bastante metas, porque temos vários programas também, então a gente trabalha em cima disso também, a gente não fica somente no atendimento. Além do atendimento, a gente tem toda essa questão dos programas, dar continuidade em grupos, enfim. Nesse ciclo que a gente está agora do puerpério, desenvolvimento da criança, né, puericultura também, nós temos a doutora Sandra, né, Cleiton, que vem todas as terças-feiras de manhã, aproveitando, ela nos ajuda bastante nessa questão das metas também. Ela atende 10 crianças todas as terças-feiras de manhã, mediante agendamento. Então, a gente faz o agendamento, ela nos auxilia também nessa questão, ela é pediatra, né? Então, além do registro, ela nos ajuda na atenção das nossas crianças também.
Além desses programas que eu já citei, nós temos o Qualifica Vigilância também, que ele também é um programa do Estado, iniciou no ano passado. Ele tem 25 metas que a gente precisa cumprir e ele é relacionado a várias áreas da atenção básica. Então, entra toda a questão de metas de cobertura vacinal, né, das imunizações, vigilância epidemiológica, enfim. Então, tem tudo isso também que a gente precisa tá dando uma atenção para isso. A gente precisa também fazer grupo em relação a isso, para bater essas metas, para que também possa vir um recurso para a gente dar continuidade às nossas atividades. Completando essa parte dos programas, a gente tem toda a parte dos nossos recursos financeiros que vem para o nosso município, que é o que a gente consegue prestar assistência para a população. A gente recebe esses recursos, tanto estaduais quanto federais, através de indicadores. Nós temos mensalmente, bimestralmente, quadrimestralmente, a gente tem indicadores que a gente tem que completar, tem metas que a gente tem que bater para a gente receber o recurso. Se a gente não bate essas metas ou não alcança o indicador, o recurso que a gente recebe mensalmente, ele é descontado. Então, isso a gente também repassa para a população ter esse conhecimento, que a gente está sempre, o pessoal está atrás do computador ou está digitando, que além dos atendimentos tem toda essa parte burocrática que a gente tem que estar cuidando e lançando para a gente sempre bater os indicadores e tentar receber o recurso financeiro mais maior, mais expressivo para o nosso município. É importante ressaltar essa questão dos indicadores, porque eles são uma maneira de garantir também que a população está sendo assistida. Quando a gente fala em indicadores, parece ser uma coisa meio abstrata para as pessoas entenderem, mas para que a gente possa dar um exemplo. O número de coletas de preventivos de câncer do colo de útero é um dos indicadores, ou seja, quanto mais coletas são feitas, mais o município recebe. O número de mamografias que são realizadas para prevenir o câncer de mama, ou melhor, para detectar de forma precoce o câncer de mama, também é um indicador. Quanto mais mamografia se faz, mais recursos o município recebe. O mesmo vale para vacinas. A gente tem meta de vacinação. Quando o município não atinge uma meta, deixa de receber dinheiro, seja do Estado, seja da União. E isso reflete na precarização do atendimento. Então, para que se possa garantir um atendimento de boa qualidade, para que se possa manter a farmácia do município com medicações, para que se possa manter toda a estrutura da Secretaria de Saúde, nós precisamos fazer esses atendimentos, bater essas metas, para que o dinheiro, então, continue fluindo para as contas do município. E agora, puxando essa questão dos indicadores, eu também gostaria de falar das vacinas. Nós estamos aí na entrada do inverno, a campanha de vacinação está ocorrendo, eu acho que nós temos uma boa adesão até o momento da população-alvo que está sendo vacinada, e nós precisamos manter a vacinação. Toda semana o município recebe novas doses que estão sendo aplicadas na população e na medida em que vão sendo recebidas, vão sendo disponibilizadas para a população. É muito importante que a população venha se vacinar contra a gripe, porque no inverno a gente acaba tendo uma superlotação das unidades de saúde. Isso vale para o posto de saúde, mas também acontece nos hospitais. E para evitar isso, a gente precisa que a população venha se vacinar. Então, para fechar essa questão da vacina da gripe agora, primeiro eu gostaria de dizer para a população que a vacina da gripe ela não causa gripe, mas ela causa algumas reações. Então, sim, a pessoa pode experimentar dor no corpo, pode experimentar febre e dor no local da aplicação, manifestações essas que duram entre 1 e 2 dias após a aplicação da vacina. No momento, nós estamos vacinando um grupo prioritário, e o grupo prioritário atualmente são pessoas com mais de 60 anos, crianças de 6 meses a 6 anos incompletos, gestantes, puérperas, ou seja, mulheres que acabaram de ter nenê, né? Estamos vacinando também pessoas que têm algumas doenças crônicas, especialmente doenças cardíacas e respiratórias. As equipes de saúde também estão sendo vacinadas, os profissionais da educação, os profissionais da segurança pública, que aí entram os policiais, por exemplo, e também caminhoneiros
que moram no município, tendo em vistas o fato de serem pessoas que têm uma grande circulação em todo o território nacional e por isso podem ser, então, vetores do vírus. Por isso fica o convite para toda essa população. Na medida em que a vacinação for avançando, há a expectativa de ampliar o grupo de pessoas a serem vacinadas para além desse grupo que eu acabei de mencionar. Mas, no momento, essa é a nossa prioridade. É importante também a gente falar que a equipe de saúde ela não é composta só pelo médico e pela enfermeira e pelo técnico de enfermagem. O município dispõe de uma série de outros profissionais que prestam assistência à população. Ainda na área médica propriamente dita, nós contamos, além da pediatra, que já foi mencionada pela enfermeira, nós contamos com o médico cardiologista, que é o Dr. Eduardo, que atende pacientes que têm doenças cardíacas, então são pessoas que ou já fazem acompanhamento com ele, ou então que em uma consulta clínica comigo se verifica que essa pessoa tem alguma doença que necessita do acompanhamento com o cardiologista. Então, esses pacientes são encaminhados para acompanhamento com o Dr. Eduardo. Eles não deixam de fazer o seu acompanhamento comigo, com o clínico geral, mas eles fazem um acompanhamento com os dois. Nós contamos também com a doutora Maria Augusta, que é médica ginecologista e obstetra, e que presta assistência à saúde da mulher. Então, quando nós identificamos que a mulher tem alguma doença ou alguma situação que necessita de um atendimento especializado na área de ginecologia e obstetrícia, essas mulheres, então, são encaminhadas para atendimento da nossa gineco-obstetra, que faz parte da equipe. Além desses profissionais médicos, nós também contamos com profissionais não médicos, mas que são extremamente importantes na assistência à saúde da população. Temos, então, a cirurgia dentista, que presta atendimentos na área de prevenção e resolução de problemas de saúde bucal. Temos as profissionais da área da fisioterapia, que são extremamente importantes para promover reabilitação, qualidade de vida dos pacientes. Temos as psicólogas, que atuam na área de saúde mental, que hoje é um grande desafio do nosso município, é algo que a gente precisa muito. Temos a profissional que é fonoaudióloga, que atua no atendimento especialmente de crianças que têm transtornos da fala. Temos também a profissional assistente social, que auxilia todas as demais equipes na assistência dos pacientes quando se identifica que há alguma dificuldade em prestar assistência, seja por questões financeiras do paciente, seja por questões familiares, seja por questões de qualquer outra ordem de vulnerabilidade social que possa impactar na saúde das pessoas. Além desses profissionais, nós temos ainda a profissional nutricionista, que atua no acompanhamento dos pacientes que têm algum problema associado à nutrição, desde pessoas que precisam perder peso, pessoas que têm diabetes, pessoas que têm problemas de dislipidemia, que é os transtornos do colesterol e dos triglicerídeos, e também atua especificamente com pacientes que precisam usar suplementos alimentares sob a forma de dieta. Então, pessoas idosas, acamadas, pessoas que estão em tratamento de câncer, ou algumas outras situações específicas envolvendo a assistência em nutrição. Por fim, ainda resta mencionar, e não são menos importantes, são super importantes também, os agentes comunitários de saúde, que são profissionais que estão em contato diário e direto com as populações, conhecem os territórios, conhecem os domicílios e muitas vezes, melhor do que nós que estamos aqui na unidade, compreendem as situações de saúde da população. Eles são o elo entre a unidade de saúde e o domicílio das pessoas. Portanto, as pessoas devem receber os agentes de saúde nas visitas e podem conversar com eles, tirar dúvidas, obter informações que sejam relevantes em relação às questões de saúde. Dando seguimento, então, a nossos profissionais, nós temos uma gama de profissionais que estão aqui para trabalhar para a nossa população, incluindo o PIM, que é a Primeira Infância Melhor, que trabalha com as crianças, né? Temos desde serventes, então a gente está com todo esse pessoal trabalhando para fazer uma saúde melhor para a nossa população de Novo Tiradentes. E em nome da Secretaria, a gente quer deixar o nosso agradecimento a esses profissionais que estão sempre se dedicando e tentando fazer o seu melhor para atender a nossa população.
Para completar, eu gostaria de pedir para a população cuidar a questão das faltas nos atendimentos, tanto de fono, psicóloga, nutricionista, com as consultas com os médicos especializados e em exames, porque a falta do paciente, isso gera um custo e um horário que fica despreenchido. Aquele horário que está agendado, vou pegar um exemplo para a psicóloga, ele está com o horário agendado para 13h. O paciente não compareceu, aquele horário vai ficar vago, porque a gente não consegue encaixar alguém de uma hora para outra para completar aquele horário. Então a profissional fica ali esperando o paciente não vem e perde seu atendimento e a gente fica com um horário vago que poderia ter encaixado outro paciente, que a gente tem. Vou pegar o exemplo de psicólogo, a gente tem uma fila grande. Então, a gente pede para o pessoal ter esse cuidado também nas consultas para fora, exames para fora. Se caso não puder comparecer, nos procurar para a gente poder remarcar esse exame para não perder. Pessoal, eu gostaria também de falar um pouquinho do nosso plantão, que nós temos um plantão de motorista disponível à nossa população para as urgências. O que seria isso? Urgência fora do horário de atendimento da nossa UBS, para levar o paciente até o Hospital de Rodeio Bonito, que é a nossa referência, né, para fazer o atendimento. Às vezes o pessoal liga para o plantão e o telefone não está pegando, ou o plantão não se faz presente, está em rodeio com outro paciente ou algum outro município em transporte. A gente sempre ressalta que o paciente pode ir com o carro próprio até rodeio, até o plantão, que ele vai ser atendido da mesma forma de ir com o carro do município. Às vezes o pessoal tem essa dúvida se precisa ir só com o carro do município para ser atendido ou pode ir com o carro próprio. Quem tem carro, que tem essa disponibilidade, pode se deslocar com o seu próprio carro, que também vai ser atendido da mesma forma que com o veículo do município, né, da prefeitura. Finalizando, a gente quer deixar um agradecimento ao nosso Conselho de Saúde, que tem uma parceria muito boa com nós, e eles são as pessoas que representam a população da comunidade junto à saúde. A gente gostaria de deixar um agradecimento para eles e deixar o nosso abraço para a população, um ótimo final de semana. Se caso precisam de nós aqui, podem nos procurar, o pessoal tem nosso contato, né? Nos procurem que a gente está aqui para sanar as dúvidas e tentar resolver. Se caso tiver alguma dúvida ou algum problema, a gente está aqui para ajudar e tentar resolver. Um forte abraço.